E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo. E neste vídeo, dando continuidade aos estudos de física, nós iremos falar do movimento vertical, certo? Aqui nós iremos tratar do movimento vertical no vácuo, que é a ausência do ar, tá bom? Bora lá. Então o movimento vertical ele pode acontecer de duas formas, certo? Se ele for na direção para baixo, ele é chamado de queda livre, né? E é um movimento acelerado. E se ele for para cima, ele é um movimento lançamento para cima, ele é um movimento retardado, né? Que é desacelerando, que a velocidade vai diminuir até chegar ao ponto mais alto, certo? Que é chamado de lançamento vertical, tá bom? Então bora lá. Então a queda livre, certo? Ela acontece quando um objeto ou um corpo é abandonado ou lançado para baixo, certo? Aqui nós iremos tratar a queda livre no vácuo, ou seja, sem a ausência do ar, tá bom? Isso influencia diretamente o movimento desses objetos. A queda livre é um movimento vertical que ocorre com aceleração constante, de modo que a velocidade da queda do corpo aumenta a cada segundo em relação ao centro da Terra. Vamos lembrar que todos os corpos eles são atraídos, né, para o centro da Terra, né, acelerado, de acordo com a aceleração da gravidade local. Aqui no exemplo, na figura, nós temos aqui o famoso experimento de uma pluma e uma maçã, certo? Se esses dois objetos em queda livre forem abandonados, né, na presença do ar, logicamente a maçã irá chegar ao solo antes da pluma, certo? Mas se nós considerarmos o vácuo, a pluma e a maçã chegarão ao mesmo tempo no solo, certo? Então isso se dá, né, aos efeitos aerodinâmicos entre a maçã e a pluma, que são diferentes, tá bom? E o ar influencia diretamente isso. Na prática, o movimento de queda livre ideal é bastante próximo daquele em que o objeto é solto a uma pequena altura em relação ao chão. Então nós podemos ver aqui, como na figura. O lançamento vertical, diferente da queda livre, a velocidade inicial não é nula, certo? Então o objeto é arremessado para cima com uma certa velocidade. Então, uma vez que a aceleração da gravidade é constante, não importa se o objeto está sendo lançado para cima ou se ele está caindo, certo? Quando jogado para cima, o tempo que o objeto é lançado para cima leva para atingir a altura máxima é igual ao tempo que ele leva para descer. Então aqui está um conceito muito importante para a gente sempre memorizar, tá bom? O tempo de subida de um objeto, de um corpo, até o ponto mais alto é igual ao tempo de descida desse mesmo objeto, certo? Então nós iremos utilizar a equação de Torricelli que nós vimos no vídeo passado, tanto para o movimento lançamento vertical, quanto para a queda livre. Não importa se o movimento é para cima ou para baixo, nós iremos utilizar aqui a equação de Torricelli. Se o movimento é para baixo, isso quer dizer que esse sinal aqui na equação vai ser positivo. E se o movimento é para cima, isso quer dizer que o sinal aqui na equação será negativo. Isso por conta da aceleração da gravidade, certo? Que nós vimos lá no primeiro slide, lembram? Vamos voltar aqui para nós vermos. Se o movimento é para baixo, o movimento é acelerado. E se o movimento é para cima, o movimento é retardado. Ou seja, aqui nós temos uma aceleração positiva e aqui nós temos uma aceleração negativa, certo? Então vamos lá, vamos a um exemplo aqui. Uma pedra é lançada verticalmente para cima e atinge a altura de 20 metros.
qual é a velocidade de lançamento. Então vamos sempre adotar nesses exercícios que g é a aceleração da gravidade, tá bom? Que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos aqui à resolução. Então a altura é igual a 20 metros e a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é zero, pois o objeto está em queda livre, então ele vai ser abandonado do repouso, certo? De uma certa altura. Então a velocidade inicial dele, a velocidade no ponto mais alto, né? Quer dizer, é zero também. Então bora lá. Então nós temos aqui v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes ΔS. Esse ΔS representa a altura, que é 20 metros. Então, no ponto mais alto, quando o objeto for lançado, né, ele vai diminuindo a velocidade, diminuindo até chegar no ponto mais alto. Quando ele chegar no ponto mais alto, a velocidade final será zero. Então, a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes menos 10, certo? Se o movimento é para cima, a aceleração negativa, vezes o deslocamento, que é 20. Então, ficará assim, v0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, igual a 400. É só multiplicarmos aqui 2 vezes 10 vezes 20, que é 400. Eliminando aqui o quadrado na equação, temos a raiz quadrada de 400, que é igual a 20 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui representa a velocidade com que o objeto foi lançado para cima, tá bom? Exemplo 2. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Podemos dizer que no ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é vertical e para baixo. B. A velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é vertical para cima. C. A velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é nula. D. A velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é vertical e para baixo. Então aqui nós já encontramos o item correto, que é o item D, certo? Então quando o objeto começa a subir, a velocidade começa a diminuir, até chegar no ponto mais alto, onde a velocidade chega quase nula, a zero, né? Mínima, digamos que é zero, E a aceleração é vertical e para baixo, tá bom? Então a aceleração sempre é vertical e para baixo. A aceleração sempre tenta puxar todos os objetos para o centro da Terra. E né, a velocidade da bola é mínima e a aceleração da bola é vertical e para cima, né? Isso aqui é incorreto, é errado, porque a aceleração é sempre para baixo, não para cima. Positiva. Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.